Olá! Na hipnose existem duas formas de indução que são as mais conhecidas. A primeira é a indução por quebra de padrão e a segunda por choque. A diferença entre uma e outra qual é? Na quebra de padrão é onde nós aproveitamos uma confusão mental, cuja confusão é causada por um rompimento pela interrupção de um comportamento esperado para colocarmos sugestões e, através das sugestões, conduzirmos a experiência do sujeito. Na segunda, é uma ação repentina, cuja ação cria também uma confusão, um momento vago, um delay, e é nesse momento em que nós entramos com uma indução, uma sugestão, melhor dizendo, direta. Na primeira, não colocamos necessariamente sugestões diretas em uma indução por quebra de padrão. Na segunda, em uma indução de choque, nela colocamos uma sugestão direta. Então vamos esmiuçar um pouquinho. Quebra de padrão. Nós somos pessoas muito padronizadas. Os nossos comportamentos são bastante automáticos. Durante o nosso dia a dia, nós temos pouca consciência do que realmente estamos fazendo. Tudo está no automático, liberando a nossa consciência para se entreter com aquilo que possa achar interessante. Dirigir um carro, por exemplo, é um comportamento automático. Abrir uma porta, tomar um copo de água, mexer no computador, no celular, são comportamentos automáticos. Andar, cumprimentar as pessoas, falar, pensar da forma como nós pensamos, vestir-se, tudo isso comportamentos automáticos. Esses comportamentos, por serem automáticos, se eles forem rompidos ou interrompidos em seu automatismo, eles automaticamente vão causar uma confusão mental, vai dar um delay. Por quê? Porque nós estávamos esperando, devido ao padrão automático, que a rotina do automático fosse completada. Como, por exemplo, vestir-se. Então, ela é uma rotina. A gente põe tal peça, outra peça, olha-se no espelho, ok, vestiu-se. Então, é o esperado, completar a vestimenta. Mas imagina só, você está vestindo-se, aí de repente, vamos supor que você tenha fobia de barata, fobia de rato, fobia de aranha, e nesse momento, enquanto você está se vestindo, bum, aparece um desses bichos insetos. Muito provavelmente você nem vai pensar, você simplesmente vai correr, porque você tem fobia desses insetos, desses bichos. Dirigir, comportamento automático. Então você está dirigindo, de repente você ouve uma freada muito brusca e você toma aquele susto. Ou então você precisa frear bruscamente e toma aquele susto. E também interrompe o automático, confusão, delay. Então, sempre que um comportamento automático é interrompido, vem uma confusão mental. Porque a consciência, ela não estava esperando aquela interrupção. E como ela é tomada de surpresa, ela precisa de um tempo para saber o que ela vai fazer. A nossa consciência, ela apenas processa uma quantidade mínima de informações, quando se comparada à nossa inconsciência. Então, ela precisa de um tempo maior para conseguir tomar consciência do que está realmente acontecendo. E é esse momento que nós compreendemos com uma confusão, pela confusão, ok? E nesta confusão, você vai inserindo sugestões. E o que acontece? A pessoa está confusa, recebendo sugestões. Nesta confusão, o senso crítico dela automaticamente é rebaixado. Ela está confusa, não tem como confundir-se e rebater sugestões ao mesmo tempo. Então, o senso crítico está rebaixado, a mente está confusa, as sugestões, elas aderem mais facilmente ao sistema da pessoa. Induções, então, por quebra de padrão, não necessitam da palavra durma,
como uma palavra de indução direta, de sugestão direta. Na indução por quebra de padrão, elas são induções rápidas, mas não são necessariamente induções instantâneas, como, por exemplo, a indução pelo arm pull, hand drop, as induções pelo toque de Charcot e outras mais. Então, não são induções instantâneas, com o uso de um choque, de uma ação repentina, de um susto, mas são induções rápidas, que conduzem muito rapidamente ao transe. Então, entre elas, as mais famosas estão o falso aperto de mão de Richard Bandré, aquela onde o comportamento esperado completar o aperto de mão. A ação que interrompe é, ao invés de eu completar, eu pego a mão da pessoa em um ganchinho e levo em direção à testa da pessoa levemente. No momento oportuno, vocês vão ver todas as nuances de como fazer esta indução, falso aperto de mão de Richard Bandré. Mas já entenda que ela não é uma indução de choque, não é uma indução instantânea. Ela é uma indução por quebra de padrão e uma indução rápida, que conduz, sim, rapidamente ao transe. Outra indução que não é nem quebra de padrão e nem uma indução por choque, mas é sim uma ótima indução, a indução do espiral. A indução do espiral, ela vai cansar o globo ocular. No momento oportuno também nós aprenderemos todas as nuances, ou seja, os detalhes, como fazer, etc. A indução da espiral, mas a base dela é cansar o globo ocular e uma vez cansando o globo ocular, conduzindo a pessoa a fechar os olhos. E por que ela é muito boa? Porque, de alguma forma, tem se percebido que ao alcançar o globo ocular de uma pessoa, isto facilita a entrada ao transe hipnótico. Por isso, ela é colocada no setor das induções. Mas não é quebra de padrão e não é também uma indução de choque. A indução de choque, embora ela também envolva uma quebra de padrão, ela se difere pelo fato de que nem sempre haverá uma quebra de padrão. Por exemplo, através da indução do arm pull, aquela onde a gente coloca uma mão aqui e puxa levemente o braço da pessoa, dizendo imediatamente a palavra durma. Esta sim é uma indução de choque e uma indução instantânea. Mas nem sempre ela envolve uma quebra de padrão. Por quê? No caso de pessoas que já viveram a experiência com o arm pull, já entraram em transe com o arm pull, para essa pessoa, embora ela não saiba o momento onde vai receber o choque, não há uma quebra de padrão exatamente porque ela sabe que em algum momento vai ocorrer a palavra durma ao mesmo tempo com o leve puxão. Então, não é exatamente algo inesperado para a pessoa. Mas, ainda assim, como a pessoa não sabe exatamente quando aquilo vai acontecer, ela entra rapidamente em transe pelo choque, uma ação inesperada que dá uma espécie de susto na pessoa, mesmo que a pessoa esteja esperando. Ela sabe que vai acontecer, mas ainda é inesperado pelo fato de que ela não sabe quando vai acontecer. Por isso que, embora ela já tenha entrado em transe pelo arm pull, por exemplo, quando vai novamente ela entra muito bem. Então, indução de choque, uma ação inesperada que repentinamente rompe um momento. Tanto uma quanto outra, ou seja, tanto a quebra de padrão quanto induções de choque, vão criar as confusões. A primeira, a confusão é criada e enquanto isto você vai colocando sugestões e conduzindo a pessoa ao transe. Na segunda, você dá uma sugestão direta e é aí que entra a potência da palavra durma. Por que usamos a palavra durma na hipnose uma vez que a pessoa não adormece?
porque esta é uma palavra que todos nós sabemos o significado dela. Quando nós dizemos durma, todo mundo sabe o que isso significa e o que tem que fazer. Embora a pessoa não adormeça, antes de dizermos a palavra durma, nós já colocamos em sugestão verbal um mini script que vai pressupor qual é o comportamento executado pela pessoa ao ouvir a palavra durma, onde nós diremos mais ou menos assim: olha, em algum momento eu direi a palavra durma, que não significa dormir igual a gente dorme toda noite. Significa apenas fechar os olhos, abaixar a cabeça e relaxar profundamente. Se a pessoa já estiver de olhos fechados, você simplesmente altera o ponto do fechar os olhos. Em algum momento eu digo a palavra durma, você mantém os olhos fechados, abaixa a cabeça e relaxa. Apenas para que a pessoa entenda que ao receber a palavra durma, não vai adormecer. É importante porque às vezes você não fala isso e dá o durma. Durma. Aí a pessoa fecha os olhos e ela fica se questionando: ah, mas eu não dormi, acho que não funcionou. Então, para evitar esse diálogo interno que pode dar uma atrapalhada, criar um ruído no processo, você explica que, embora vai dizer a palavra durma, não é adormecer. Essa é a diferença principal entre a indução por quebra de padrão e a indução de choque. Em todas elas, no momento da confusão ou do delay, há aquilo que a gente chama, metaforicamente falando, de um momento vago. É um branco na mente. Às vezes ele dura 1/1000 de segundos, mas haverá um momento vago, onde nada estará presente. É só o susto ou a confusão, porque rompeu um padrão, e é nesse momento em que nós, ao entrarmos com sugestões ou com um comando direto, como o uso da palavra durma, potencializa a entrada da pessoa no transe hipnótico. Na primeira, nas induções por quebra de padrão, não há a necessidade de eu dizer a palavra durma. Pausa. Marque aí a segunda palavra deste vídeo. A segunda palavra da nossa aula é choque. Choque. Marque ela aí. Então, na primeira, nas induções por quebra de padrão, não há necessidade de eu usar a palavra durma. Ela tem mais eficácia em induções de choque, nas induções instantâneas. Nestas, ela vai muito bem. E aí, gostou desta aula? Então, lembre-se sempre, olha, é uma troca. O que eu espero que você faça apenas é dê um like no vídeo, inscreva-se no meu canal caso você ainda não esteja inscrito, inscrita. Comente, muito importante os seus comentários, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. E, da minha parte, muito obrigado, muito sucesso, muita luz e muita paz. E até o próximo vídeo. Mas, claro, antes, anote a terceira e última palavra. A terceira e última palavra é padrão. Marque ela aí, padrão. Valeu? Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.